Nós vai meio que emendar hoje meio com a noite, aleluia. Presença de Deus vai te acompanhar para uma grande obra. Traz aqui, irmão, traz aqui em cima. Deus seja louvado. Amém. Sou grato ao Senhor pelo batismo e por esta oportunidade de estar congregado com todos vós nesta tarde. Aleluia. Era grande o desejo do meu coração de estar aqui. Aleluia. E hoje o Senhor cumpriu esse desejo. Tenho acompanhado os cultos online diariamente, não perco o culto. E hoje estamos aqui glorificando o nome do Senhor com essa querida irmandade. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque desde criança eu nasci num lar cristão, desde criança recitando nas reuniões de jovens e menores, desde criança sempre quis aprender a música, mas irmãos, não tinha quem me ensinasse. Mas irmãos, o tempo foi se passando e quando eu nasci, irmãos, eu enxergava bem pouquinho e Deus permitiu que aos 6 meses de vida já tinha me submetido a 5 cirurgias. E então enxerguei 50% até os 8 anos de idade. E aos 8 anos de idade precisei me submeter à 6ª cirurgia. E nessa cirurgia vimos muito operar de Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus que um dia antes dessa cirurgia estávamos num hospital aqui em São Paulo para consultar o médico que faria a cirurgia em mim no dia seguinte. E de repente entrou na sala de espera uma senhora e começou a conversar com meus pais e com mais um irmão que estava conosco. E a conversa era sobre a palavra de Deus. E então, irmãos, ela despedindo-se dos meus pais dizia: eu sou amiga do médico que fará a cirurgia no teu filho amanhã. Tudo o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando chegou a hora da cirurgia, me recordo como se fosse hoje, 27 de março de 1992, eu tinha apenas 8 anos de idade, era meio-dia, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, esperando o médico chamar para entrar no centro cirúrgico. Deu uma vontade imensa em mim cantar um hino, e eu falei para o meu pai: papai, posso cantar? E o pai disse: pode, filho. E então comecei a cantar: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E de repente o médico chegou e eu quis parar de cantar, e o médico disse: continua cantando. E eu fui cantando, irmão, para o centro cirúrgico. Entrei no centro cirúrgico cantando aquele hino, deitei na mesa de operação e continuei cantando. E quando eu terminei de cantar, eu ainda enxergava um pouco, olhei para o lado, a enfermeira estava chorando, e de repente o anestesista também chorava, o médico também chorava, mas a enfermeira chorava mais, e o médico olhou para a enfermeira e disse: por que você está chorando? E a enfermeira disse: sabe por quê, doutor? Porque quando eu tinha a idade deste menino, eu também cantava este hino, eu ia nas reuniões de jovens e menores todo domingo de manhã, e então quando eu cresci, eu nunca mais voltei para a igreja. E quando eu ouvi esse menino entrando cantando esse hino, Deus falou dentro do meu coração: volta para Jesus, porque Ele te ama. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque foram 7 horas anestesiado, quase morri com uma parada cardíaca, mas por certo não era hora ainda de eu ir para o céu, irmão, porque eu tinha que estar aqui nesta tarde congregando com esta querida irmandade. Eu agradeço a Deus porque terminando a cirurgia, 20 e poucos dias depois, estava voltando a enxergar novamente, mas Deus permitiu algumas hemorragias e atrofia do nervo óptico e não pude mais enxergar desde então, mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, porque desde criança meu papai falava para mim que quando eu ainda era bebê, um homem de Deus pregou dentro da sala de casa: esse menino por um tempo vai enxergar e por um tempo ele não vai enxergar, e quando ele não enxergar, ele vai aprender a música, Deus vai preparar uma das suas filhas para ser a sua esposa, Deus vai dar filho e depois
depois que ele enxergar, depois que tudo isso acontecer, Deus devolverá a ele a visão. Então, irmãos, nesta tarde eu estou aqui. Na verdade, não posso ainda ver o sol, não posso ver a lua, não posso ver as estrelas e nem a face dessa querida irmandade, mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, porque com o olho do Espírito eu já sinto a glória de Deus tomando esse lugar, e tenho certeza, irmãos, que um dia eu volto aqui no Alphaville e vou poder ver a face desta querida irmandade como ela é também. Eu agradeço a Deus, irmão. São muitas obras que Deus tem feito. Posso contar só mais uma, irmão? Eu agradeço a Deus, irmãos, porque em 2003, em 2002, nós passamos em casa uma prova material muito difícil. E naquela prova material, além da prova material, irmãos, ninguém ia visitar a gente. E um dia Deus mandou a palavra: você está reclamando que ninguém vai te visitar, e eu vou mandar uma visita do céu na tua casa. Eu agradeço a Deus, irmãos, que passaram-se os dias, e um dia eu estava dentro do meu quarto. Naquela época eu estava fazendo o curso de manutenção de microcomputadores. Eu estava desmontando um computador dentro do quarto de casa, e de repente bateu palmas. Minha mamãe saiu atender, era um homem com um cobertor nas costas, e aquele homem falou: senhora, eu preciso de 50 centavos para ir até Salto de Pirapora, que é uma cidade vizinha ali de Pilar do Sul, onde eu resido na região de Sorocaba. E, irmãos, a prova era tanta em casa, que o último dinheiro que tinha em casa era 50 centavos. Mas a minha mãe entrou, pegou aqueles 50 centavos e deixou na mão daquele homem. Quando ela entregou na mão daquele homem aqueles 50 centavos, chegou uma vizinha para ser testemunha do que ia acontecer dali em diante. E aquele homem olhou para minha mãe e disse: Deus abençoe a senhora, o meu nome é Gabriel. Eu vim aqui e eu conheço o teu filho que está dentro daquele quarto desmontando um computador. Ele é cego. Eu conheço o teu esposo. Ele está no meio daquele mato trabalhando com remoção de madeira. E vocês estão numa prova espiritual e numa prova material terrível. Mas hoje chegou a libertação nesta casa. E aquele homem despediu-se da minha mãe e começou a andar. E a minha mãe e a vizinha começaram a observar aquele homem andar. Ele andou uns 10 metros mais ou menos, e num piscar de olhos da minha mãe e da vizinha, aquele homem desapareceu, irmãos. Era o anjo que o Senhor tinha prometido que enviaria nos visitar, e nós estamos aqui glorificando a Deus, porque a partir daquele dia, a prova material acabou dentro de casa e as visitas voltaram também. Eu agradeço a Deus, irmãos. São muitas obras que Deus tem feito. Prometo que é a última, irmão. Eu agradeço a Deus que em 2003, eu morei em Curitiba por 5 meses, por motivo de estudo. E lá em Curitiba, irmãos, eu andava sozinho. E um dia, saindo do meu curso, às 10 horas da noite, fui atravessar uma rua ali no centro de Curitiba, a Rua Marechal. E eu agradeço a Deus, irmãos, que aquela rua era muito movimentada. E eu precisava que alguém chegasse para me ajudar a atravessar aquela rua. Mas estava muito frio e não aparecia ninguém para me ajudar a atravessar a rua. E de repente, irmãos, um ser de pequena estatura se aproximou de mim com uma voz de criança e disse: eu vou te ajudar a atravessar essa rua. Eu falei: tudo bem. Na hora eu até pensei, irmãos, uma criança me ajudar a atravessar a rua. Eu falei: mas pelo menos ele enxerga. Eu não, vai me ajudar a atravessar. E quando começamos a atravessar, segurei no braço daquela criança. Aquela criança disse para mim: olha, você sabe de uma coisa? Eu falei: não, o que é? Eu te conheço desde quando você gerava no ventre da tua mãe. Eu falei: ah, é? Eu falei: eu te conheço desde quando você gerava no ventre da tua mãe. E 24 horas por dia eu estou do teu lado. E de repente me deixou do outro lado da rua. Eu falei: então tá bom, Deus abençoe. Ele falou: lembra-te que aonde você for, aonde você estiver, eu sempre estarei contigo. Irmãos, e naquela hora,
aquele ser desapareceu, irmão. Não sei o que aconteceu. Era o anjo de Deus que estava ali comigo. Eu tenho a certeza nessa tarde, irmãos, que como aquele ser falou comigo que aonde eu estivesse, ele estava também. Eu tenho a certeza que o anjo de Deus já está entre nós aqui. E eu tenho a certeza que esse anjo tem muitos dons para distribuir nesta tarde. Tem cura, tem milagre. Basta haver fé e comunhão na igreja. Eu agradeço a Deus por tudo. Rogo de vós as vossas orações. Oreis a Deus por mim, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, que nas minhas humildes orações, Deus não deixará esquecer de nenhum de vós. Peço perdão à Irmandade, ao ministério, pela falta de entendimento, mas Deus nos ensinará a servir a Ele melhor nesta terra. Sou grato a Deus por tudo, por esta oportunidade e por esta força. Deus seja louvado. Amém. Aquele glória gostoso, né, irmão? O Senhor cuida de nós. Cuida ou não cuida? Cuida ou não cuida? Amém, cuida. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, se eu for estender muito, vai muito tarde.